saída de jogador logo após o campeonato estadual e antes do início do campeonato brasileiro e definições sobre o Vasco. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco aproveitou o seu tempo livre para que conseguisse assim marcar mais um compromisso e assim jogar também um jogo treino contra a equipe do Volta Redonda, onde conquistou mais uma vitória neste sábado por um placar de 2-0. Jogo esse que aconteceu em São Januário com portões fechados e sem transmissão. Os gols fizeram o Gigante da Colina construir o seu placar foram de David e também do atacante Cleiton, que estiveram assim conseguindo fazer com que o Vasco estivesse balançando as redes durante o segundo tempo do jogo treino e garantindo a vantagem para o time vascaíno. Durante a primeira etapa, que foi marcado por intensidade, o jogo não teve nenhum tipo de alteração no placar, ou seja, os gols aconteceram mesmo apenas no segundo tempo do jogo. O Vasco tem utilizado um pouco desses compromissos para que consiga manter toda a sua equipe em ritmo de jogo, para que consiga também iniciar no Campeonato Brasileiro, que será a partida contra a equipe do Grêmio, com um melhor rotacionamento dos seus atletas dentro de campo. Falando ainda mais sobre o elenco do Vasco, quem está muito perto de deixar o Cruz Maltino é Rossi, o jogador que esteve chegando ao Vasco ainda durante a temporada de 2023 para sua segunda passagem na Colina, se aproxima e muito de deixar o Vasco neste atual momento, após um campeonato carioca com poucas oportunidades. Assim, o torcedor vascaíno já viu esse novo cenário com mudanças no clube e Rossi podendo ser esse primeiro jogador a deixar o Cruz Maltino após a eliminação no campeonato carioca. O atleta até conseguiu um determinado destaque em 2023, mas viu seu espaço diminuir muito sob o comando de Ramon Dias na temporada de 2024, onde, de acordo com as informações divulgadas pelo Globo Esporte, Rossi também esteve expressando de forma aberta o desejo de deixar o Vasco junto à comissão técnica do Cruz Maltino. Assim, esse diálogo entre o atacante e a comissão revelou também a busca por mais espaço em uma outra equipe. O Santos, a equipe paulista que disputará a Série B em 2024, assim deve ser o novo destino de Rossi para essa temporada de 2024. O atacante deve assinar um contrato com a equipe paulista e assim colocar a saída de forma oficial para uma outra equipe. No cenário atual do Vasco, o CEO tem assumido um papel bem importante ao liderar com determinação a contratação oficial de um novo profissional para o cargo de diretor executivo de futebol. Lúcio Barbosa, CEO da Vasco SAF, tem também buscado estar à frente das negociações com a comissão técnica, também engajada na escolha de um novo diretor executivo de futebol e na busca principalmente por algumas contratações que possam acontecer antes mesmo do início do Campeonato Brasileiro. É claro que a voz de Ramon Dias também será muito importante com a solicitação que ele já realizou de forma pública por um jogador que possa atuar como volante e também um outro atacante, assim sinalizando que necessita sim incluir mais algumas peças nesse time atual do Vasco para que possa alcançar assim objetivos bem maiores do que foi na temporada passada. Assim, o Vasco buscará ter uma nova visão através de Lúcio Barbosa para que consiga alcançar esses objetivos antes do início do Campeonato Brasileiro, principalmente a contratação de um diretor executivo de futebol e os reforços que foram solicitados pelo técnico Ramon Dias, toda a sua comissão técnica e o torcedor vascaíno que tem feito bastante barulho através das redes sociais na busca por conseguir fazer com que o Vasco possa sim se mobilizar através de reforços que possam chegar ao Cruz Maltino neste atual momento. A participação ativa dos membros da comissão técnica também na escolha dos reforços e também de um novo diretor executivo pode ser algo interessante a ser visto em relação a toda a experiência que a comissão técnica do Vasco tem e que pode permitir ao Cruz Maltino
ter assim um auxílio a mais na busca por essa nova fase após a saída do diretor executivo Alexandre Matos na pasta de futebol do Vasco ainda mais recentemente. A semana do Vasco foi marcada por algumas turbulências que agitaram os bastidores do clube. Logo após a coletiva de Pedrinho, a empresa estadunidense que é responsável pela gestão do futebol do Vasco se viu sob algumas pressões e críticas por parte dos torcedores devido justamente às declarações do presidente do modelo associativo do Vasco. Essas decisões que foram tomadas também recentemente, algumas muito bem questionadas no âmbito do futebol vascaíno, têm gerado também muitos questionamentos e incertezas entre os torcedores do clube. A repercussão das declarações de Pedrinho também esteve chegando à tona não apenas nos corredores do Vasco, mas também entre grande parte da torcida do Cruz Maltino, que expressaram também a sua insatisfação e preocupação com os rumos do time. A empresa responsável pela administração do futebol do clube se viu no centro de um debate com a pressão da torcida aumentando diante das decisões que têm sido colocadas em prática nos últimos dias e nas últimas semanas, em especial após a finalização da participação do Vasco no Campeonato Carioca de 2024. Isso acontece justamente após essa eliminação no Campeonato Carioca e também a proximidade do início do Campeonato Brasileiro, com o torcedor vascaíno já tendo que visualizar a sua equipe podendo ter chances de repetir ou passar próximo da campanha que foi em 2023, com muitas dificuldades na qual o Vasco teve que enfrentar no Campeonato Brasileiro da temporada passada. Mas é claro, todo o investimento foi realizado para que o Vasco possa assim conseguir fazer uma campanha bem mais tranquila e que possa inclusive realizar uma temporada de 2024 bem melhor do que foi a temporada passada. Assim, o torcedor realmente espera que possa ser colocado em prática tudo isso que se foi colocado e principalmente prometido ainda no fim da temporada de 2023. Você, torcedor vascaíno, o que acha? Comente aqui abaixo ou sua opinião sobre isso. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.